Bom, outro indicador é o tempo de setup. E é um indicador bacana porque normalmente o tempo de setup vai estar relacionado a equipamentos, né? O tempo de setup normalmente é o tempo que eu gasto para ajustar um equipamento, para trocar algum molde, para preparar aquele equipamento para rodar. Então, é como se fosse esse tempo que eu estou gastando nessa preparação, o equipamento está parado, a produção ainda não está acontecendo. Então, de certa forma, tempo de setup reflete o quê? Desperdício, porque é um tempo ocioso, é um tempo parado. Quanto menor meu tempo de setup, mais rapidamente eu posso começar a produzir, mais rapidamente eu posso começar a fazer com que esse equipamento funcione. Então, reduzir tempo de setup é algo muito comum quando a gente está trabalhando nesse universo do Lean Six Sigma. E aí, tempo de setup é medido em tempo mesmo, segundos, minutos, horas, enfim. Normalmente, tempo de setup é segundos ou minutos, e eu sempre vou fazer essa medição em relação a algum equipamento. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma troca de molde, né, de uma máquina de estamparia, esse tempo para trocar o molde, se ele dura 2, 3 minutos, esse é o meu tempo de setup. Nesses 2, 3 minutos, o equipamento ficou parado, a produção ficou parada, tempo ocioso. Troca de funcionário, né, de uma ilha de atendimento. Então, por exemplo, no call center, você tem, né, na troca de turno, você tem a troca dos atendentes. Essa troca acontece como? O atendente que está trabalhando e vai sair, ele tem que fazer o log-off dele, o que está chegando vai fazer o login para depois conseguir começar a trabalhar. Então, esse tempo, né, log-off de um, login de outro, é um tempo de setup, é um tempo que se perde. Limpeza e troca de tinta em um equipamento de pintura. Então, na indústria automobilística, por exemplo, você está fabricando uma linha de carros e você está pintando os carros de vermelho. Aí agora vai vir uma sequência de carros que são preto. Você tem que parar, você tem que retirar a tinta vermelha, você tem que lavar o equipamento, colocar a tinta preta e recomeçar o processo. Então isso representa, né, esses tempos de setup. Muito bem, outro indicador muito legal e também extremamente relevante para o Lean Six Sigma, o Takt Time, né? Takt Time tem a ver com ritmo. Takt, né, é essa palavra em alemão que fala sobre ritmo, porque tem a ver com o bastão que os maestros utilizam, justamente para marcar a velocidade e um sincronismo dos músicos. Então, quando eu falo de takt time, eu estou falando de ritmo de produção. E o legal desse indicador, que é um indicador que pega um pouco da visão do cliente. Por quê? Ao calcular takt time, eu vou pegar o tempo operacional líquido que eu tenho, ou seja, o tempo realmente que eu tenho livre para produzir, e dividir pela necessidade do cliente, pela sua demanda, de forma que eu vou saber quanto tempo eu preciso gastar para produzir cada item demandado pelo meu cliente para que eu possa entregar isso no prazo. Então, o Takt Time é esse ritmo de fato. Ele me diz, olha, se o cliente encomendou 200 peças, você tem 3 minutos para fazer cada peça para poder entregar ele dentro do prazo que acordamos com ele. Se ele encomendou 300 peças, você tem 1 minuto e meio para cada peça, para atender ele dentro do prazo. Então, o Takt Time ajuda a gente a entender que ritmo que eu tenho que ter de produção e também ajuda a gente muito quando for negociar prazos com o cliente, né? Para a gente não prometer prazos impossíveis em que o Takt Time, né, seria praticamente impossível de atingir, ou seja, seria um ritmo tão absurdo de produção que não tem como. Com certeza eu vou entregar a minha demanda lá do cliente atrasada. Mas por quê? Porque eu errei na data que eu prometi para o cliente da entrega. Tá? Então o Takt Time é bem interessante e bastante usado. Aqui eu trouxe um exemplo onde eu tenho, por exemplo, um turno de 9 horas, né? Transformei isso em minutos, 540 minutos. Eu tenho uma parada de almoço, duas paradas de café e uma parada para limpeza de máquina. Então, desse tempo do turno de 9 horas, eu tenho que descontar todas essas paradas.
Isso é o tempo operacional líquido, né? O tempo que verdadeiramente eu tenho disponível para produzir. Porque durante o almoço não produz, durante o intervalo do café não produz, durante a parada para limpeza também não produz. Então eu pego 540, desconto esses tempos, chego no tempo operacional líquido, aqui eu já coloquei em segundos para facilitar. Qual é a necessidade do cliente? Ele demandou, necessidade dele, 9.600 unidades mês. Quantidade de fichas, quantidade de dias trabalhados no mês, 20 dias, né? Então, se eu quero saber a necessidade diária, eu vou dividir essa quantidade por 20 dias que eu vou trabalhar. Necessidade diária, 480 unidades. Então, olha, eu tenho o tempo operacional líquido diário, necessidade diária. Posso calcular o takt time, que vai ser esse tempo dividido por essa necessidade, que eu vou ter 57 segundos por unidade. Ou seja, eu estou dizendo aqui o seguinte, o ritmo da minha produção, para poder entregar para o meu cliente 9.600 peças ao final do mês, tem que ser o quê? Eu preciso produzir uma peça a cada 57 segundos. Nesse ritmo eu consigo fazer 9.600 peças. Se eu gastar mais tempo que isso, não vou conseguir entregar. Se eu também for muito mais rápido do que isso, eu vou acabar muito antes. Se eu não tiver mais demanda, vou ficar ocioso. Então, se o meu ritmo for maior, mais rápido, eu preciso de ter mais demandas para que eu continue produzindo, senão eu fico ocioso.